Olá, bom dia. Paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que me escutam. Agora já é de manhã, dia 1º de agosto, iniciando um novo mês, uma nova história que o Senhor vai escrever para nós. E devemos estar sempre contentes e alegres, né? Que o Senhor seja louvado em nossa vida e a alegria do Senhor, ela é a nossa força, amém? Trouxe para vocês hoje uma reflexão da palavra do Senhor em Lucas, capítulo 11, o versículo 28. E a palavra do Senhor diz assim: Jesus, porém, respondeu: ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E tem outra tradução que diz assim: mas ele respondeu: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Bom, aqui é a primeira parte, da nossa interpretação da palavra do Senhor. A palavra bem-aventurado, ela está escrita em diversos contextos na Bíblia, né? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que são pobres de espírito, pois deles pertencem o reino dos céus, certo? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre essa palavra, tá bom? A palavra bem-aventurado significa ainda mais felizes, ou seja, muito feliz. E segundo a teologia que eu andei pesquisando, procurando, significa aquele que seguir o ensinamento de Cristo, segundo a teologia. Então, bem-aventurados só são felizes aquele que seguir a Jesus, ou seja, aqueles que seguir o ensinamento de Jesus Cristo, que são felizes, segundo a Bíblia, não são para todos, né? E o que a gente veio estudar aqui foi a respeito dessas duas traduções que eu encontrei aqui. Em algumas Bíblias dizem que ainda mais felizes, né? E a outra tradução disse antes bem-aventurados. Então, em uma tradução, a primeira que eu li, diz o seguinte: que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E a outra diz assim: ouvem a palavra de Deus e a observam. Mas para quem ouviu essa segunda interpretação, ouvem a palavra de Deus e a observam, será que é só mesmo vão ser felizes aqueles que observam a palavra de Deus? Será mesmo que vão ser felizes aqueles que apenas estão apaisando, apenas os que ouvem e não a praticam? Então, nós podemos confirmar com outro versículo, que está mais adiante, lá em Tiago. Tiago 1, capítulo 1, no versículo 22 ao 25, diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém que é ouvinte à palavra de Deus e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla o seu rosto, a imagem no espelho, o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla. Ou seja, o homem que está olhando no espelho, ele está contemplando a si mesmo. Logo a pouco, quando ele sai do espelho, ele já esquece da sua fisionomia e se retira, e logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bom, temos duas interpretações aqui. A primeira é contemplar a si mesmo. Quando o homem ele olha no espelho, quando você se olha no espelho, né, ele vai estar contemplando a si mesmo. Como eu estou aqui gravando para vocês esse vídeo, eu estou contemplando a minha imagem aqui. Mas logo a pouco eu nem vou lembrar mais que, né, a minha fisionomia, como que eu gravei. Eu sei que eu vou ter, né, o vídeo gravado, mas eu não vou lembrar talvez a roupa que eu estava usando, o detalhe do meu esmalte, o detalhe do meu batom, alguma coisa nesse sentido, certo? Logo a pouco eu vou esquecer daquilo. É o que a palavra de Deus nos diz.
Então, falar sobre a semelhança e a imagem do Senhor é o que devemos ser, porque lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 a 28, diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, aqui nós podemos ver que se a gente ser a imagem e a semelhança do Senhor, aquilo não vai se perder na nossa vida. Aquilo que eu sou em Cristo, aquilo que eu me assemelho, aquilo que eu me identifico em Cristo, aquilo eu não perco, aquela essência eu não me esqueço, né? Então esse versículo a gente pode ver que também se refere à imagem e semelhança do Senhor, falando do homem no espelho. E é assim com a palavra de Deus. Aquilo que eu guardo no meu coração, aquilo que eu conservo para mim, eu não vou esquecer, referente à semelhança de Deus, que é o que diz a lei perfeita, a lei da liberdade. Então, se eu ouço, se eu observo e se eu pratico a palavra do Senhor, eu jamais vou esquecer. Eu vou estar sendo a imagem e a semelhança do Senhor. Amém? Então, aqui mais para frente nós também podemos falar a respeito aqui da segunda interpretação, operoso praticante. Não é nem operoso e praticante, é operoso praticante que a Bíblia nos traz. Por quê? Operar e praticar, elas andam juntas, tem o mesmo significado, você operar e você praticar. Você não só pode operar sem praticar. Então, por isso que a palavra que a Bíblia nos trouxe em uma das interpretações foi operoso praticante. Então, não tem como eu falar de algo, não tem como eu transmitir algo para vocês se eu não vivo aquilo. Eu vou estar sendo negligente, eu vou estar sendo um ouvinte ou um falante negligente, né? Então, a palavra de Deus, ela é perfeita, a lei é perfeita e é a lei da liberdade, ou seja, porque ela exorta. E acima de tudo, ela se conserva, ela persevera. A palavra de Deus, ela é assim na nossa vida e tem que ser assim. Por isso que nós, diante dos mandamentos, por isso que diante de nós, a gente tem que ser a imagem e a semelhança de Deus diante de nós. E não aquilo que só o homem contempla, mas sim o que Deus também contempla e o que a palavra dele nos traz. Por isso que é muito importante a gente ouvir. Além de tudo, antes de ouvir, observar, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Porque para mim, ouvir e observar é a mesma coisa. Porque você pode ouvir com os ouvidos, mas você também tá observando com os olhos. Então, isso é para que a gente seja sempre atento. Para que a gente sempre esteja atento, o nosso ouvido, os nossos olhos para a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela nos liberta, ela nos exorta. Amém? Então, a Bíblia diz, igual eu falei para vocês no início, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que são pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Então, são essas pessoas, essas pessoas que ainda vão, ainda mais felizes, muito felizes, que vão receber do Senhor, mas só recebe aquele que não preciso nem responder para vocês, né? Se você quer algo, você tem que fazer algo. Amém? Então eu deixo essa reflexão para vocês, para que vocês não apenas venham querer receber, mas que vocês também possam doar, para que vocês possam servir no reino dos céus. Amém? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, porque a palavra dele é maravilhosa e através da palavra dele, a palavra viva que o Espírito Santo de Deus vivifica no nosso coração, mantenha-se aqui e aqui também, para que a gente não possa esquecer. Porque tudo aquilo que vem de bom, aquilo que vai me fazer feliz, aquilo que vai me agradar, eu tenho que conservar. Ninguém lembra de coisas muito ruins. Claro que a gente sempre tá ali com o pensamento, se alguém fez alguma coisa ruim para você algum dia, você sempre vai lembrar. Mas alguém que fez algo bom para você, você nunca vai esquecer. Amém? Então eu deixo essa palavra, essa reflexão nessa semana que se inicia, que o Senhor Jesus ele possa tocar tremendamente o coração, nem que seja de uma pessoa que assistiu esse vídeo. Eu não sou perfeita.
eu estou aqui tentando servir ao Senhor de alguma forma, tentando tocar a alma de alguém, o espírito de alguém, através de uma palavra, né, que foi essa palavra nesta manhã, através de outras palavras que eu trago também. Porque uma só pessoa que ouvir, o meu coração fica feliz, mas ainda mais o Senhor. Porque nós temos que ir fazer o ID, nós temos que levar a palavra do Senhor. A gente não tem que só ouvir e observar a palavra do Senhor, a gente também tem que praticar. E como que a gente pratica? Ouvindo. A gente tem que ouvir, a gente tem que ler, a gente tem que interpretar e a gente tem que buscar fundamentos verdadeiros. A gente tem que buscar palavras verdadeiras na palavra de Deus, com pessoas de Deus, para que possamos ter uma direção correta. Porque tem muitos enganadores por aí querendo levar a palavra do Senhor que não provém do Senhor. Tem muitas pessoas hoje em dia, falsos profetas, pastores enganadores, pessoas que você acha que estão trazendo liberdade e exortação para a sua vida, mas não. Você tem que se atentar, você tem que buscar o que a Bíblia diz. Ao que está escrito na Bíblia, fora disso é enganação, provém mentira e é de Satanás, é do diabo, porque a Bíblia ela é vida, ela é eficaz, ela é verdadeira. Se a gente seguir a lei perfeita, a lei de liberdade do Senhor, você vai perseverar. Amém, Jesus. Deus é maravilhoso. Contemplar as misericórdias do Senhor na nossa vida. E o Senhor é tão maravilhoso que hoje nós temos a oportunidade de ler a Bíblia, de participar de um culto de ensino, em qualquer lugar, mas que seja instruído pelo Espírito Santo de Deus. Porque tem muitas pessoas querendo enganar as pessoas hoje. Muitos enganadores enganando. Com palavras falsas, daquilo que não provém do Senhor. Amém? E uma dessas pessoas não está sendo instruída pelo Espírito Santo. Então você, meu irmão, minha irmã, que você tenha a direção certa. Peça ao Espírito Santo para te encaminhar, se caso você não esteja recebendo um ensino, que você esteja escutando palavras que não provêm do Senhor, procure você mesmo, a palavra de Deus, vai lá na Bíblia, se o pastor falou aquilo, busque, tente entender, se alguém te entregou uma palavra, busque entender se tem referência bíblica, e isso é de suma importância, porque na Bíblia diz, né, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E que nesta manhã, através dessa palavra, você não pereça por falta de conhecimento, que através da minha vida, instruída pelo Espírito Santo de Deus, você possa buscar se encher de conhecimento da palavra verdadeira de Deus. Busque você mesmo, mas nunca faça nada sem a instrução do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Peço perdão, né, por o vídeo ser um pouco longo, mas a gente tem que passar aquilo que o Espírito Santo de Deus nos guia, né? E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? Porque para mim é uma honra estar aqui gravando novamente para vocês. Não é fácil a gente vir aqui e falar a respeito da palavra de Deus. Você tem que prestar muito bem atenção, você tem que estar bem instruído, bem orientado, você tem que ter certeza daquilo que você está falando, você não pode falar da carne, você tem que falar do Espírito, amém? E eu sou muito feliz por estar aqui, grata ao Senhor, verdadeiramente por aquilo que Ele tem feito na minha vida, e como Ele tem feito na minha vida, Ele também, nesta manhã, comece a fazer a boa obra na tua vida também. Amém? Glorificado, exaltado é o nome santo do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus na nossa vida e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Um abraço, boa semana e um bom mês a todos. Amém.